Fala aí, seus fantasmas! Hoje vamos falar sobre Santo Sudário. O pano com a marca de Jesus, será que ele é real? Será que tem alguma fraude ali? Vamos trocar uma ideia sobre este assunto que é tão intrigante, né? Tão especulado, né? Esse é um dos artefatos mais curiosos, mais controversos, que anda dividindo muito a opinião do pessoal, né? O Santo Sudário de Turim é um lençol, né? Foi revelado ali em 1380, quando foi apresentado. Eles colocaram como o material usado para envolver ali o corpo do Cristo após a sua crucificação, né? A sua existência foi registrada pela primeira vez bem antes. Isso aconteceu em 1359, enquanto estava ali na posse do famoso cavaleiro Geoffroy de Charny, o senhor de Lirey. Olha só, faz muito tempo que essa parada roda por aqui, né? Mas foi denunciado como fraude pelo bispo de Troyes quando exibido pela primeira vez, e tem sido um tópico de disputa há séculos. Agora, gente, tem uma atualização, né, em 2024, esse ano. Estamos gravando aqui em 2024. Novas técnicas de raio-x estão sendo usadas ali para datar esse artefato e parecem confirmar que ele foi feito há cerca de 2000 anos, na época de Jesus. Isso é muito intrigante, né, galera? Vamos continuar aqui, vamos trocar mais ideias sobre ele para a gente tentar encontrar uma resposta, né? Essa história muito fascinante do Santo Sudário de Turim. Vamos falar um pouco aqui da mortalha de enterro, né? Antes de 1354, gente, não havia ali nenhum registro que poderíamos falar que é um documento oficial de onde teria vindo o Santo Sudário, né? No entanto, né, existe um conhecimento que havia um valioso pano de sepultamento de propriedade de imperadores bizantinos que desapareceu durante o saque de Constantinopla em 1204. Poderia ser o mesmo tecido que ficou conhecido como a mortalha que envolveu Jesus Cristo em sua morte? Olha só que intrigante. Independente dessa questão, né? O Santo Sudário apareceu oficialmente pela primeira vez em posse de Geoffroy de Charny, né? O cavaleiro templário que se juntou às cruzadas e foi responsável pela captura de Esmirna em 1344. Falando um pouco aqui desse cavaleiro templário, né? Interessante, né? Charny, ele acabou morrendo numa batalha em Poitiers em 1356. Mas antes ali dele falecer, ele fundou uma igreja colegiada em seu feudo. O cara tinha um feudo, o feudo em Lirey, onde muitos acreditam, né, que o Santo Sudário tinha sido guardado, né? Aí falando um pouco aqui da igreja, né? A igreja em Lirey, não se sabe se houve ou não avistamentos do sudário nessa época. Não era muito ali falado, né? Mas tem uma questão, um distintivo de peregrino medieval, né, representando a imagem da igreja de Lirey, foi descoberto na lama do rio Sena, em Paris, ali em meados do século XIX. Falando um pouco aqui também sobre a declaração de fraude, né, o bispo de Troyes, Pierre d'Arcis, declarou ali, nos idos de 1390, que o Santo Sudário era falsificado, em um memorando ao antipapa Clemente VII. D'Arcis tinha jurisdição sobre a igreja de Lirey. Olha que interessante, cara. Você vê que as coisas vão meio que se conectando, né? Em resposta, né, o Papa declarou que não era verdadeiro o pano do sepultamento do Cristo. No entanto, embora todavia, ele permitiu que continuasse a ser exibido com a condição de que fosse um ícone religioso, em oposição a uma relíquia verdadeira. Olha só, existem alguns interesses por trás aí, né? Vocês não acham? A neta de Geoffroy de Charny, Margaret de Charny,
ofereceu-se para guardar o sudário em seu castelo em 1418, depois que a Guerra dos 100 Anos parecia prestes a chegar em Lirey. Então ela ofereceu ali para guardar ali no castelo lá, porque a Guerra dos 100 Anos estava arrebentando tudo ali, né? Já em 1453, de Charny vendeu o sudário para os duques de Savoia e a peça foi excomungada pelo Papa, né? Os Savoias governaram parte da atual França, Suíça e Itália, ascendendo mais tarde ao trono italiano. Olha o rolê que esse santo sudário tá dando, né? Para manter ali a relíquia segura, a Casa de Savoia acabou colocando o sudário, né, na Sainte-Chapelle, em Chambéry, em 1504. Mas em 1532, galera, um incêndio ocorreu e danificou parte do recipiente que continha o tecido. Olha só, cara. Bom, diante dessa situação, teve um novo destino ali, a Catedral de São João Batista, na cidade de Turim. Hoje o sudário ainda carrega os danos de onde o fogo foi extinto, com manchas de água e marcas de queimadura, né, ainda visíveis. A Casa de Savoia levou o sudário em 1578 para a Catedral de São João Batista, em Turim. Já em 1898 rolou uma coisa muito legal, né, uma exposição especialmente feita para relíquia. Foi realizada ali no século 17, durante a exibição do Santo Sudário na igreja, né, de Turim, São João Batista em Turim, em 1898. Ele foi fotografado pela primeira vez. As fotos que vocês veem hoje, né, essa foto aqui que eu estou exibindo, foi tirada pela primeira vez em 1898. É muito fascinante o poder registrar relíquias. Olha que interessante, né? Depois de tanto tempo, estamos em 2024, galera. Vocês têm noção da grandiosidade disso? Embora tenha sido declarado uma falsificação pelo antipapa Clemente VII, ali na década de 1300, lembra? Ele estava falando de 1898 a primeira foto, mas a parada rolou bem antes, em 1300. O debate sobre a autenticidade do Santo Sudário dura séculos, gente. Continua ainda, né? E no século XX, continuou todo o processo ali de pesquisa, de estudos científicos, né? E à medida que a pesquisa científica foi avançando, as teorias em favor da autenticidade do sudário foram ganhando muito apoio, né? E aí iniciou aí um projeto de pesquisa ali do Santo Sudário de Turim. Ali na década de 1970, um novo grupo ali chamado Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim alegou que as manchas eram de sangue real. Olha só, cara. E que as posições das marcas do pano eram consistentes com o de um corpo que havia sido crucificado. Olha, você vê lá que em 1898 eles não tinham ali, como eu posso dizer, eles não tinham ali tecnologia para poder definir o que era, né? Mas aí, em 1970 já tinha mais tecnologia, embora não como hoje, como temos hoje, né? Mas já tinha uma tecnologia ali. Os caras falaram, isso aqui é sangue real, cara. Isso aqui é sangue real. E era consistente com pessoas que haviam sido crucificadas, no caso do Cristo, né? E aí, 10 anos após, né, desse grupo, na década ali de 1980, um outro grupo de cientistas datou o sudário pela primeira vez. Fizeram uma datação baseada na tecnologia vigente ali, né? Como tendo se originado entre 1260 e 1390. De acordo com a sua análise, em contraste, outro grupo de cientistas alegou que sua pesquisa rastreou sua origem em algum lugar entre os anos de 300 e 400 anos, né? Então, assim, entre os grupos de cientistas também tinha ali as suas divergências, né? Falando um pouco aqui sobre a datação do sudário, do Santo Sudário de Turim. Em 2018, pesquisadores que trabalhavam ali com o sudário
empregavam técnicas de análise forense para argumentar que não era possível que as manchas de sangue tivessem vindo de Cristo. O pessoal aplicou ali uma técnica de CSI, né? Técnicas forenses aí para descobrir, né? Interessante. Algumas pessoas argumentam que a autenticidade do sudário não deve ser debatida, pois ele é feito de linho do Oriente Médio e apresenta uma coroa de espinho. Olha, mas isso por si só não garante que ele seja original, né? Pode ter sido feito aí só para na ocasião. A gente está falando de 1300, tá? É um assunto debatido por séculos aí, né? Muito antigo, né? No entanto, devido à datação de carbono realizada em 1988 por 3 laboratórios distintos, todos os quais consideram que o sudário teve origem 7 séculos antes, outros ainda dizem que ele não é real. Interessante, né? Os estudos de 1988 usaram análise de datação por radiocarbono em uma parte do sudário. Isso mede a decadência do isótopo radioativo de carbono 14C para fornecer uma estimativa do tempo. Eles usam essa técnica ali para ver, dar uma estimativa próxima ali do objeto, do artefato, né? No entanto, uma reviravolta aconteceu, a gente dando um salto aqui para 2024, né? Um novo estudo de um instituto chamado Cristalografia do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália disse que é muito mais antigo do que o carbono falado ali, né? Eles estão usando técnicas de dispersão de raio-x em ângulo amplo, conhecido como WAX. 8 pequenas amostras de tecidos do sudário foram estudadas sobre um raio-x que mediu a idade da celulose do linho. Os caras estão tentando descobrir a idade. Olha que interessante, né? Muito louco isso, cara. Com esse método eles conseguem ali pequenos detalhes na estrutura do linho e dos padrões da celulose são examinados para identificar uma idade da peça do tecido. Muito louco isso. E tem uma questão de parâmetros de envelhecimento também, que os caras analisam a temperatura e a umidade. E eles chegaram à conclusão de que a temperatura e a umidade que o Santo Sudário ele foi mantido por 13 anos antes de chegar à Europa. Interessante, né? Muito louco. A ciência é uma coisa fascinante, né? Olha, isso aqui é muito legal também. Em comparação com outras amostras de linho semelhantes que datam do primeiro século em Israel, os perfis eram dados. Os caras colocaram lado a lado ali o Santo Sudário e outros linhos ali do mesmo período que eles estavam estudando e eram compatíveis, gente. Compatíveis. Muito legal, né? Só que aconteceu uma parada aí, o Dr. Liberato de Caro afirmou que a análise de carbono de 1988, vocês lembram lá atrás, deveria ser descartada, pois as amostras do carbono 14 não são confiáveis se não rolar ali o procedimento correto de limpeza na amostra, né? Então, a princípio não foi usado corretamente ali, né, a limpeza para fazer a datação correta, né? Por enquanto, o debate sobre o sudário continua e é um mistério ali contínuo, né? Um mistério sem fim. A segurança rigorosa em torno da relíquia católica, que é periodicamente exposta atrás de um vidro à prova de balas. Imagina se não tivesse um vidro, aquele pessoal que joga molho de tomate nas obras de arte, esqueci o nome dessa turma aí, não estou lembrando o nome dele. Se eu lembrar aqui na edição, eu coloco, né? Mas seria um caos. Já pensou? Uma relíquia dessa e ser detonada, né? Por um molho de tomate? E a exibição continua ali, né? Essa exibição continua na igreja de São João Batista, em Turim, na Itália. Muito legal, né, gente?